ouvistes que o anticristo está chegando. Já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. Amém? Repita comigo: cruz. Com mais força, irmão. Cruz. Sangue. E espada. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, nessa noite eu quero falar sobre o livro de João. A primeira epístola de João, ela faz parte das epístolas e ela é considerada uma epístola geral, mas ela não tem característica de epístola geral porque ela não tem saudação e nem agradecimento. Então João escreve a primeira epístola como um sermão para a igreja da Ásia, para lutar contra a seita judaica e o gnosticismo. Tudo isso, quando João escreve as cartas, elas são divididas em 3 cartas. E todas elas significam histórica, epistolar e apocalíptica. A histórica é o livro do Evangelho de João. As 3 epístolas é a parte epistolar e o Apocalipse é a parte apocalíptica. E tudo isso João escreve quando Deus levanta João como a última chamada para o povo. Mas o que é que aconteceu com o povo? Naquele período a igreja estava sendo perseguida. E quem era o maior perseguidor da igreja? Domiciano. Ele era um assassino de crente. Ele odiava os crentes. E ele matava cada crente à expoliação. Expoliação, se a gente for ver, ele arrancava a pele dos cristãos e jogavam eles para os cachorros de caça poderem matar. Ou se não, eles pegavam os cristãos, vestiam com pele de animais e jogavam dentro do Coliseu para poder os leões matarem eles. Mas nisso tudo, Deus sempre falou para o povo que eles iriam crescer à base de cruz, sangue e espada. O povo crescia debaixo de sofrimento, o povo crescia debaixo de humilhação, o povo crescia debaixo de tanta dor. Mas o que me chama a atenção sobre isso é porque Deus deixa avisado em João 16, a partir do versículo 2. E Deus fala: eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos, para que não vacileis na fé. Eles vos expulsarão das sinagogas. E mais, chegará o tempo que vos matar pensará que está prestando culto a Deus. Cometerão essas atrocidades porque não conhecem o Pai, tampouco a mim. Entretanto, tudo isso tenho dito para que, quando o momento chegar, vos lembreis de que eu vos adverti. Não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. Mas nessa parte, o Senhor deixa o povo avisado: eu vou embora, mas eu vou mandar o Consolador. Na Bíblia, o Senhor fala Consolador. Deus fala do Espírito Santo como Consolador. No grego ele é chamado Paracletos, que além de significar no grego Paracletos, ele significa advogado e aquele que a consola nos momentos de dor e aquele que acalenta nos momentos de depressão. Então o Espírito Santo desceu para nos cuidar, para nos proteger e para nos justificar nos momentos de dores. Só que se a gente for provar isso na Bíblia, a gente pode levar pela parte dos discípulos. Quando o Senhor estava com Pedro naquele momento e Pedro chega frustrado naquela situação, eles vão e os discípulos falam: Pedro, não vai pescar sozinho, a gente vai contigo. E todos os discípulos vão para Pedro poder não ir sozinho. Chegando lá, Pedro pesca 153 grandes peixes. Mas no momento quando Jesus chega na praia pela manhã, Pedro pergunta: meus irmãos, vocês pescaram alguma coisa? Sem eles conhecerem Jesus, eles falam: não. Mas no momento que Jesus fala para João, tenta jogar a rede do outro lado, João olha e fala: Pedro, eu conheço essa voz. É a voz do mestre.
Naquele momento, à noite, quando escurece, Jesus prepara um pão, Jesus prepara peixe assado na brasa. E no momento que Jesus começa a falar com os discípulos, Deus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro: Senhor, sim, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Mais uma vez, porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, Jesus pergunta mais uma vez a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro naquele momento olha para os discípulos e fala assim: Senhor, eu te amo. Então cuida dos meus cordeiros, Pedro. E no último momento o Senhor olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Naquele momento, David Agastão, um comentarista bíblico, fala que Pedro começa a chorar naquele momento e ele já não consegue mais falar normal com Jesus. Ele começa a gritar: sim, Jesus, eu te amo. E naquele momento é confirmado o Evangelho. Mas como assim, Lucas? Confirmado o verdadeiro Evangelho, é necessário negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. É necessário a gente abandonar o pecado, é necessário a gente renunciar a coisas, para a gente sim poder viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado sobre as nossas vidas. Mas o difícil hoje é a palavra renúncia. A palavra renúncia, se a gente for ver, ela fala deixar ir, largar, se afastar, deixar de lado. Mas como é difícil a gente largar o pecado, a gente largar as nossas vontades, a gente largar os nossos costumes e as nossas situações. Como é difícil a gente falar: Jesus, eu não necessito mais disso. Mas a gente só lembra de Deus quando a situação aperta, quando a situação dói sobre a nossa alma, que a gente lembra quem é Jesus de verdade. Aleluia. E nesse momento, o povo passa por provas, por situações, mas aí começa a situação. Nero, conhecido como um demônio, porque ele foi o pior imperador que Roma teve. Ele começou a caçar os cristãos. Mas o que me chama mais a atenção sobre a vida de Nero é porque a vida dele já começou errada. A sua própria mãe mata o seu pai. Depois que ela mata o seu pai, ela mata o filho do marido dela, para aí sim Nero poder governar. Nero teve uma esposa chamada Cláudia Otávia. Ele mata ela e finge que é um acidente. Depois, ele teve outra esposa chamada Popéia Sabina. Foi a esposa que ele mais amou. Ele teve um filho com ela e no momento ele dá joelhadas na barriga da sua esposa e a mata mais uma vez. Nero estava completamente louco. Mais uma vez ele tem outra esposa chamada Messalina. Só que ele maquina na cabeça dele que a sua esposa vai tramar contra a vida dele. E ele vai lá e mata ela. Só que pela 4ª vez Nero casa. Só que agora ele está casando com um rapaz chamado Esporo. Esse rapaz é castrado e ele coloca a roupa da sua esposa, Pompeia Sabina, porque ela se parecia com ele. E naquele momento, Nero começa a destruir e a procurar o apóstolo Paulo. Depois que ele acha Paulo, ele mata Paulo decapitado. E depois disso, ele começa a caçar Pedro. Pedro, vendo aquela situação, todos os discípulos falaram: Pedro, foge. Aproveita que está de madrugada e foge. Assim que Pedro chega na porta da saída de Roma, Pedro tem uma visão. E ele vê Jesus mais uma vez passando pelaquele lugar. Então Pedro entende naquele momento que já não adianta mais negar Jesus de novo. Já não adianta mais fugir de novo. Então Pedro aceita a sua situação. Ele se entrega, é morto. Ele fala: eu não sou digno de morrer igual Jesus morreu. Eu quero ser morto de cabeça para baixo. Então, além de Pedro sofrer tortura, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, se você vê, a nossa vida hoje está tão perfeita porque os discípulos sofreram tanto para poder pregar o Evangelho que hoje a gente despreza por qualquer forma. Os discípulos sofreram tanto para falar do amor que a gente hoje despreza por qualquer coisa. E a gente se para e pensa: Senhor, será que está falando o Evangelho para mim hoje? Nada do que eu peço dá certo, nada do que eu profetizo na minha casa dá certo. Mas o que é que eles viveram para poder subir e experimentar a promessa do Senhor sobre a vida de cada um? O que é que os discípulos passaram para poder viver o novo? E o que
que eu achei mais interessante sobre a história dos discípulos é porque Deus fala para ele: vai ser necessário vocês morrerem para vocês poderem viver o novo de Deus. Então quem hoje morreria por Jesus? Quem hoje largaria a sua própria vida para morrer por Jesus? É Deus. Nisso tudo, Nero coloca fogo em Roma. Mais de 10 cidades pegam fogo. Nero mata seus generais, mata as pessoas que lhe ajudam. E enquanto a cidade pega fogo, ele está no jardim, cantando hinos ao Nero e vendo a cidade pegar fogo, vendo tudo queimar. Naquele momento, Nero se suicida. E quem é levantado? O seu tio Vespasiano. Foram levantados 4 imperadores: Galba, Otan, Vitélio e Vespasiano. Só que teve uma reunião. E Vespasiano foi levantado como imperador de Roma. E nesse momento, o filho de Vespasiano começou a caçar os cristãos. Ele fechou todos os aquedutos que entravam de água para a cidade de Jerusalém. Eles fecharam todas as saídas que entravam comida. Então o povo começou a perecer. O povo começou a passar fome. As próprias mães comiam os próprios filhos para poder não morrer de fome. Quando não tinham filho, elas comiam feno podre ou sola de sapato. Mas mesmo assim, eles estavam sofrendo situações terríveis. Mas nunca mudou o olhar do Senhor. O Senhor continuava protegendo o povo. Eles continuavam crescendo à base de cruz, de sangue e de espada. Só que de tanta essa situação, Vespasiano conseguiu matar mais de 1 milhão de cristãos. Imagina só o tanto de gente que morreu para proteger uma palavra que a gente não valoriza mais hoje. Quantas pessoas morreram para poder a gente ouvir um evangelho que lá atrás era tão difícil de ouvir, e hoje a gente não valoriza. E hoje a gente não dá tanta ênfase à palavra do Senhor. A gente busca quando a gente sofre, a gente busca quando a gente está passando por situações, a gente busca quando a nossa casa está passando por problemas, a gente busca quando a nossa casa está sofrendo tribulações. Mas na hora que a nossa vida está perfeita, na hora que estamos vivendo o ápice da presença do Senhor, a gente não lembra de igreja, a gente não lembra de pastor, a gente não lembra do irmão, a gente não lembra de obra, a gente não lembra mais de nada. E para que vai adiantar tanta gente ter morrido para a gente não valorizar o que o Senhor tem que entregar sobre as nossas vidas? Domiciano é proclamado imperador, e ele foi pior do que Nero. Ele foi considerado, a guimatra que os cristãos chamavam ele é de 666. Ele era considerado o próprio capeta, porque ele era muito ruim. Ele matava as pessoas de tão forma brusca que as pessoas sofriam até a chegar no ápice da dor. Ele matou muitos cristãos, mas o que me chamou mais a atenção foi a questão dele mandar lictores para a cidade. Lucas, o que é um lictor? Naquele tempo era um soldado que andava com um machado nas costas, e ele ia cortando cristão, e ao mesmo tempo que ele matava os cristãos, ele ia colocando os cristãos e fincava em estátuas e jogava piche para poder iluminar toda a cidade de Roma. O povo sofria toda essa situação, mas o que me chamou mais a atenção foi quando Domiciano começou a ir atrás de João. João foi o profeta, João foi o apóstolo que mais foi perseguido. Mas o que chamou a atenção no texto de João é porque ele foi separado para ser a última chamada. Todos os discípulos, Jesus falou como eles iam morrer, mas quando chegou em João, Pedro pergunta: Senhor, e João, como é que ele vai morrer? Jesus olha para Pedro e fala: o que te importa? Ele que vai ficar para poder completar a missão. Mas mesmo assim, mesmo que você vai morrer, continua me seguindo, Pedro. Continua olhando para o alvo. Só que nisso tudo, quando Jesus vai falar com Pedro, Jesus fala: Pedro, sobre essa rocha, sobre tu que é rocha, eu levantarei a minha igreja. Mas por que o Senhor fala que vai levantar a igreja sobre Pedro, sobre a vida de Pedro? Porque naquele tempo o povo precisava ser uma família rochosa, precisava ser um povo que entendia que iria sofrer, mas o alvo ainda continuava sendo Cristo. Iria sofrer, mas a presença ainda continuava falando mais alto que qualquer problema, que qualquer tribulação. Aleluia. Aconteceu tudo isso com os cristãos, mas na hora que chegou em João, Domiciano
deixa João exilado na ilha de Patmos. E nesse momento, João ele era pastor de todas as igrejas da Ásia. Era ele que cuidava das igrejas. No tempo que ele estava presente, as igrejas eram cheias, tinham presença, eram ricas, mas tudo aparência. O povo vivia de aparência, uma palavra conhecida como sofisma. Aparência de verdadeiro, mas com fundo mentiroso. O povo vivia uma vida de sofisma. No momento que João estava lá na ilha de Patmos, ele começa a orar, Senhor, guarda Éfeso. E Deus olha para João e fala, Éfeso, aquela que perdeu o primeiro amor? Como assim, Senhor? Não estou entendendo. Senhor, guarda Sardes. Qual Sardes? Aquela que tem a aparência de vivo, mas está morta? Senhor, tem alguma coisa errada. Quando eu estava lá, a igreja estava crescendo, a igreja estava multiplicando. Mas João, é necessário te exilar na ilha para poder tu ver a situação que o povo está vivendo. João, foi necessário te separar na ilha de Patmos para tu poder ver que nem todo mundo busca a mim, mas como era antes. Nem todo mundo busca a mim, se entrega a mim, João, como era antes. Senhor, eu vou orar mais uma vez. Senhor, guarda, te atira. Mas qual? Aquela que reverencia Jezabel? Senhor, está errado. Senhor, guarda Pérgamo. Mas qual? Aquela que aprende as doutrinas de Balaão? João, não tem como. Como é que a gente vai orar pela igreja? Que a igreja não faz mais nada para poder crescer. Tudo mentira, João. E foi necessário te separar para tu poder ver isso tudo. E nesse momento, João começa a bater nas igrejas. Mas como, Lucas, bater nas igrejas? Na psicologia, tem uma situação que é uma dor para um ser humano. É quando você vê uma pessoa, você acompanha ela crescer, mas depois que ela cresce, ela não é mais a pessoa que você conheceu lá atrás. É a maior frustração para o ser humano. Você achar que a pessoa é uma coisa, quando você virar as costas às pessoas, já não é mais aquilo que você conheceu. E foi isso que aconteceu com João. E ele começou a pregar sobre as igrejas, ele começou a falar. E uma coisa que ele falou, interessante: eu joguei fogo em Samaria. Por que eu não vou bater nas igrejas? Aleluia. Mas João, a tua palavra está doendo, as igrejas estão fechando, o povo está saindo da igreja. Mas o que me chamou a atenção em João é porque ele era um pastor diferenciado. Mesmo que a igreja estivesse vazia, se a presença estivesse dentro da igreja, não importava a multidão, não importava a igreja lotada, a glória necessitava estar dentro da igreja. Mais uma vez, João, o povo fala, João, para um pouquinho, a sua pregação está batendo. Mas se Jesus me chamou de filho do trovão, por que eu não vou bater na igreja? Eu mandei cair fogo sobre Samaria, e o Senhor falou que eu sou filho do trovão. Eu vou ter medo de pregar, eu vou ter medo de falar a verdade? Não, eu vou falar mesmo. E sabe a palavra que João fala, que é bem interessante sobre as igrejas? Aquele que pula o aprisco, ele é ladrão e salteador. Mas por que, Lucas? Uma pessoa que ela não conhece o porteiro. Se você for ver em João 10:7, o porteiro é Jesus. Mas quem, ou melhor, a porta é Jesus. E o porteiro quem é? É o Espírito Santo. É ele que limpa, lava e purifica a tua alma para aí sim poder passar na porta. Se você for lá em João 10:1, vai falar que as ovelhas precisam passar pela porta do aprisco. Mas Lucas, como é que eu entro dentro do aprisco se eu não sou lavado e remido pela presença do Senhor? Eu sou ladrão e salteador porque eu nunca conheci Jesus de verdade. Eu só necessitei estar no ambiente. Mas por que as pessoas preferem, Lucas, satisfazer o ambiente? Porque é um ambiente que a glória desce, mas nunca é verdade que o momento que a presença do Senhor desce, mas desce para quem é remido e lavado pela presença do Senhor. Quem não é, não sente nada. E aí que começa a fofoca dentro da igreja, aí que começa os problemas dentro da igreja, aí que começa as situações. Mas por que continua acontecendo isso? Porque tem gente que era de nós, mas nunca foi de nós. Porque se fossem de nós, eles ainda continuavam conosco. Mas como eles já não são, eles são ladrão e salteador, porque nunca conheceu Jesus de verdade, nunca conheceu a presença de verdade e nunca vai conhecer o aprisco de verdade. Aleluia. E a gente se pergunta, Lucas, por que isso acontece em muitas igrejas hoje? É porque a gente não quer passar pela situação
do processo que Deus tem sobre as nossas vidas. A gente sempre vai procurar o mais fácil. A gente sempre vai procurar aquilo que vai melhorar a nossa carne, aquilo que vai dar conforto para a nossa alma no momento. Porque quando passa, a gente está com problema de depressão e ansiedade em casa, e a gente fica se perguntando: Senhor, por que tu não muda a minha história? Deixa eu te perguntar, tu já foi conhecer quem é o porteiro e quem é o dono da porta para tu poder ver tua vida mudada? Mas não, a gente sempre vai preferir o fácil. Mas qual fácil é hoje? O fácil de ir no momento buscar a Deus na igreja só quando a gente está passando por tribulações. No momento que a gente vai falar de Jesus, a gente só fala para poder massagear o nosso ego, porque nunca foi presença de verdade. Hoje é muito mais fácil a gente subir no altar, falar qualquer palavra, falar que Deus te ama, falar que Deus vai mudar a tua vida, falar que Deus vai crescer a tua vida financeira. Mas a palavra do Senhor nunca foi egocentrismo, nunca foi para me engrandecer, é tudo para engrandecer Ele. Mesmo que eu sofra, mesmo que eu me sinta conturbado na situação, a glória sempre vai ser dele. Por quê? Porque o propósito maior, ele começou assim que ele mudou a tua história, assim que ele te chamou para poder viver a presença. E a gente vê as situações das igrejas hoje, das pessoas hoje, e a gente reclama tanto com Deus, mas Deus não tem nada a ver com essa história. Porque se o alvo fosse o céu, nunca teria acontecido tanta situação. Se a gente se entregasse de coração, de corpo e alma ao Espírito Santo, a gente nunca ia viver tamanha dor sem ter mudança. Porque ao mesmo tempo que tu entra numa prova com Jesus, quando tu sai dela, a vitória é garantida. Porque o Senhor está contigo, Ele está dentro do barco. Mas por que adianta a gente buscar ao Senhor quando as coisas estão tudo bem, e depois que as coisas se ajeitam, a gente bota Jesus para fora do barco? Nunca vai mudar, vai continuar a mesma coisa, vai continuar vivendo de sombra e água fresca, mas na hora da situação vai lembrar quem é o grandão da Galileia. E eu te garanto, meu irmão, se tu for nessa ideia que Deus vai mudar a tua história só quando tu estiver passando por tribulação, desiste. Aleluia! Nunca foi amor de verdade, nunca foi a glória dele de verdade. E eu sempre falo, hoje a gente busca Deus pelo que Ele faz, não pelo que Ele é. Hoje a gente busca Jesus pelo que Ele pode fazer, mas nunca pela glória dele. A gente busca Jesus pela mudança que Ele pode fazer na nossa casa, mas nunca foi pelo amor a Ele. A gente busca Jesus pelo que Ele pode mudar na nossa família, mas nunca foi por amor a Jesus. E por que a gente é tão ingrato hoje, a ponto de negar Jesus na hora que a gente mais precisa? Jesus nunca dependeu de nós para nada, é a gente que depende dele. Só que a gente só depende quando dói. Que evangelho é hoje esse que a gente vive? E se formos ver, depois que João fala isso, depois que toda essa situação acontece, tem uma promessa lançada. Zacarias faz uma profecia que o Salvador, ele virá uma jumentinha, filho de um animal de carne. Só que quando Jesus fala para os discípulos: vocês vão lá em Betfagé e vocês vão buscar a jumentinha. Mas por que essa jumenta não já estava antes? Porque tinha corda amarrada na jumenta. Mas a promessa estava na corda ou na jumenta? A promessa sempre esteve na jumenta. Não é a corda que vai parar. O que é que Jesus fala para o discípulo? Pega 2 tesouras e leva lá e corta a corda. Porque tudo aquilo que tenta te aprisionar, o Senhor está falando: ei, mesmo que eu estou avisando que é corda para você, mesmo que está doendo se afastar do amigo, eu estou gritando para você: é corda, se afasta, vai querer segurar no ministério. Mesmo que você continue chamando de amor aquilo que o Senhor já falou, sai fora que é corda. Mesmo que você continue falando que é amigo, aquela pessoa que Deus já falou para você, ei, é corda, se afasta. E no momento que você reclama e fala: Senhor, já não dá mais para mim, é no momento que Deus acorda e abre seus olhos e fala: ei, nunca foi pessoa que era para estar no teu meio, sempre foi livramento da minha presença sobre a sua vida. Aleluia! E a gente costuma questionar a Deus por tudo, mas se a gente entendesse que tudo é livramento sobre as nossas vidas, mesmo que a gente queira estar perto, o Senhor já falou: ei, já não é mais o teu patamar viver isso, se afasta, é corda. Só que a gente prefere ficar agarrado no pecado, a gente prefere ficar agarrado na situação, a gente prefere viver agarrado
no momento e costuma ter aquele pecadinho de estimação. Um pecado que a gente usa ele, igual o pastor fala, como um cachorrinho. A gente bota ele debaixo do braço, a gente leva ele para a igreja, a gente leva ele para casa, a gente leva para o trabalho, a gente leva para a casa da família e ele continua lá. E até quando? Mesmo o Senhor tendo falado para a nossa vida, é conta, sai fora. Até quando a gente vai viver isso? Vai viver essas migalhas que o inimigo oferece sobre a nossa vida? Porque a gente nunca viveu o propósito de verdade aceitando migalha do inimigo. A gente nunca viveu o propósito de verdade aceitando tudo aquilo que o inimigo oferece sobre as nossas vidas. E você deve estar se perguntando nesse momento: Lucas, é um culto de quinta profética. Por que você está falando isso? É porque no mundo que a gente vive hoje e no evangelho que é pregado hoje, se eu não te falar que pessoas sofreram para você estar vivo hoje, você não acredita. Se eu não te falar que pessoas lá atrás sofreram para poder carregar na presença do Senhor, e hoje a gente tem total livre-arbítrio de poder buscar a Deus a hora que a gente quer, você nunca vai acreditar. Mas Lucas, como você pode fazer isso? Eu sou prova viva. Deus mudou a minha história. Eu sou prova viva, eu sou testemunho vivo. Deus mudou a minha história. Deus mudou a história de um cara que lá atrás usava droga, bebia, tinha uma depressão forte, tentei me suicidar, e mesmo assim Deus ainda continuou cuidando da minha casa. Mesmo os meus familiares olhando para mim falando: ei, você vai ser igual à sua geração, você não vai crescer, você não vai romper, você não tem nada a oferecer, eu já tenho um problema demais, para que eu vou pegar você para ter mais problema na minha vida? O tanto que eu ouvi isso, o Senhor sempre falando para mim: continua no propósito, porque eu vou mudar a tua história. E eu nunca acreditei no Senhor, eu nunca ouvi a presença do Senhor. Muitos profetas foram usados para poder falar que Deus ia mudar a minha história. Muitas pessoas foram na minha casa no momento que eu estava numa crise de ansiedade e depressão fortíssima, falando: ei, isso aí é propósito, Deus vai mudar a tua história. Eu não tenho como. Olha a minha situação. Como é que Deus vai mudar a minha vida dessa forma? Mas tudo é obediência. Tudo na nossa vida hoje é obediência. Mas Lucas, como é que eu vou viver a obediência? Se a minha casa passa por situações, se a minha família está sofrendo, se o meu marido está na droga, se os meus filhos estão na prostituição, se a minha família inteira está toda perdida. Mas se você for ver, ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda tem esperança. Glória a Deus. Nada foi jogado em vão. O Senhor não te chamou somente por um momento. Ele te chamou para poder mudar a tua história. Aleluia. E a gente olha para a situação dos discípulos e fala: Senhor, foi muito sofrimento para nada. Mas se você for ver, quantas e quantas almas não foram salvas naquele tempo, porque ouviram e confiaram na presença do Senhor. Quantas pessoas não receberam milagres, não foram curadas de lepras, não foram curadas de situações até de morte. Pessoas mortas ressuscitaram porque confiaram na presença do Senhor. E a gente hoje trata Deus como qualquer coisa. E hoje a gente continua usando Deus como um objeto de barganha. Enquanto eu estou bem, Senhor, eu dizimo, eu oferto, eu canto, eu prego, mas depois que começar a sofrer as consequências dentro de casa, Senhor, eu já não canto mais, eu já não prego mais, eu já não falo do amor de Jesus, porque é tudo mentira, a minha vida ainda continua a mesma. Mas se você parar para olhar pelo mundo espiritual, o céu está movendo a seu favor. Aleluia. O céu está mudando a sua história. Aleluia. Mesmo que a realidade não tenha nada a ver com a promessa, Deus continua mudando a história. Deus continua transformando lares. Deus continua mudando vidas. Glória a Deus. João passou por tudo isso. Mas se a gente for ver, Pastor Luiz, vem cá me ajudar um negócio aqui. Aleluia. Meus irmãos, vem cá, tudo que eu te falar, você vai falar só vivo. Beleza? Meus irmãos, olha que forte isso. Estevão, ele foi apedrejar de João vivo. No ano 36, Tiago foi morto à espada e João continuou vivo.
No ano 64, Paulo foi decapitado e João continuou vivo. No ano 65, Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo e João continuou vivo. Glória a Deus. No Egito, Marcos foi amarrado, arrastado e queimado e João continuou vivo. Tomé, Mateus, foi morto a lança, atravessaram a lança sobre Mateus e João continuou vivo. Tomé foi morto a flecha na Índia e João continuou vivo. André, ele foi crucificado em X e João continuou vivo. Mas por que João continuou vivo? Porque qualquer um pode ter nome, mas destino só aqueles que o Senhor chama. Qualquer um pode ter nome hoje, mas destino só aqueles que o Senhor fala: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a vida da tua casa. Qualquer um hoje pode ter nome, mas quem tem destino, Deus muda a história. Não tem inimigo que tente te matar, porque quando Deus te chama, pode até tentar tocar na saúde, pode até tentar tocar na tua vida financeira, mas se a presença continuar dentro do teu lar, a presença ainda continua mudando a tua história, mesmo que a situação não pareça nada com a profecia que o Senhor lançou sobre o céu. Eu continuo a te falar essa noite: o Senhor vai mudar a tua história, o Senhor vai transformar a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Domiciano pegou João, colocou João dentro. Domiciano falou: todo mundo morreu à lança, à espada, arrastado, queimado, crucificado, de cabeça para baixo, em X. Eu vou matar João de uma forma diferente. Bota a botija de azeite para esquentar aí. Enquanto as coisas que caírem dentro dela não estiver derretendo, deixa ela ficar esquentando. Depois que esquentou, jogaram João lá dentro e ele continuou. Nome qualquer um tem, mais destino. E o Senhor deixou avisado para João: a última chamada, o último alerta vai ser contigo. Está sofrendo, João? Eu continuo contigo. Está doendo, João? Eu continuo contigo. João está passando por situações, eu continuo contigo, João. João, a tua casa está perecendo, João, eu continuo contigo. João, a tua casa está passando por situações, eu continuo contigo. A promessa foi lançada sobre a minha e a tua vida. E se você crê, Deus tem a capacidade de mudar a minha e a sua história. E muitas pessoas falam: quem tem promessa não morre. Morre sim. Quem tem promessa não passa por tribulação. Passa sim. Quem é crente não vive uma vida perfeita. É mentira. Quem é crente vive uma vida maravilhosa, um poço derretendo de dinheiro. É mentira. Você foi chamado para viver o propósito, mas Deus nunca te garantiu que você ia ser rico, que você ia andar de carro novo. Mas a vitória no final, ela continua garantida. Tudo tem um processo na nossa vida hoje. Vai doer, vai chorar, vai olhar para trás. Mas quem aceita pegar no arado, meu irmão, eu sinto muito a te dizer: não abandona mais não. Então para de olhar a tua vida hoje como Deus não pudesse mudar nada nela. Para de olhar para a tua vida hoje como Deus não pudesse transformar a tua história. Porque se Ele mostrou na Bíblia, na vida de todos os discípulos que foram chamados por Deus, passaram por tribulações, mas todos viveram um propósito. Pedro foi chamado para ser pastor. Primeira pregação de Pedro, 3.000 almas. João foi chamado como último alerta, o apóstolo do amor, mas viveu tanta coisa que, se fosse te colocar hoje para viver, você não aguentaria. André morto, Tiago morto, Tomé morto, todo mundo morreu, mas eles morreram com um só propósito: caminhar com o Senhor, não negar Jesus. E eles aceitaram carregar a cruz. Um dia o Senhor falou: quer andar comigo? Eu não vou te oferecer nada, mas tem uma cruz gigante para tu poder arrastar. Quer caminhar comigo? Eu te convido hoje a largar tudo para poder andar comigo. Mas Senhor, eu tenho uma empresa, Senhor, eu tenho uma casa boa, Senhor, minha família é top. Quer andar comigo? Abandona todas essas coisas físicas, esquece tudo aquilo que tenta te tirar da minha presença e vem caminhar comigo. Senhor, como é que eu renuncio? Começa a entender: Senhor, eu passo 1 hora no celular, larga 30 minutos,
vê só 30, os outros 30 tu renuncia ao Senhor. Senhor, eu não consigo parar de ver pornografia. Para de procurar as coisas que te dão gatilhos no momento que você está sozinho, que dá vontade de tu ver coisa errada. Lembra, Senhor, hoje eu não vejo no meu celular. Vai pegar a Bíblia, vai conhecer o que é que Jesus pode mudar na tua história. Senhor, não estou conseguindo, vai na igreja, vai orar. Liga para o pastor Luiz e fala: pastor, estou passando por situação, o senhor pode conversar comigo? Deus levantou pastores, missionários, evangelistas, obreiros, para poder te ajudar nessa caminhada, porque a obra não se faz sozinho. É necessário que estejam 2 ou mais, porque se um cair, tem outro para poder levantar. Nunca foi só, obra nunca foi só. Não tem como eu pregar só porque a tribulação vem sobre a minha vida. Eu já não dou conta mais de levantar. Preciso de alguém do meu lado para poder pregar. Eu vou pegar na mão do pastor Luiz e vou falar: pastor, vamos pregar. E o pastor Lucas: eu estou fraco. Peraí, pastor, que eu vou orar pela tua vida. Vamos falar do amor de Jesus. Obra é caminhar com a pessoa do lado, é fazer com alguém do lado, é poder profetizar, é poder falar do amor de Jesus. Nunca foi sobre pregar sozinho, caminhar sozinho, evangelizar sozinho, porque o Senhor, quando Ele levanta alguém para poder pregar sobre a sua vida, não é alguém por acaso, é uma pessoa que Deus escolheu dentro de um ministério, dentro de um lugar, para poder falar: ei, eu vou mudar a tua história. A gente tem que parar com essa situação de achar que porque eu estou mal do irmão eu não vou pregar mais, eu não vou visitar mais a igreja dele, eu não falo mais do amor de Jesus para ele. Nunca foi sobre isso. Evangelho nunca foi individual. Evangelho nunca foi guardar a bênção para você mesmo. Você precisa multiplicar. Tem muita gente lá fora que precisa ouvir a tua palavra, que precisa colocar aquilo que o Senhor colocou sobre o seu coração. Tem muita gente lá fora que precisa ouvir só: Jesus te ama, para poder a vida dela ser transformada. Quer uma prova disso? Jonas largou tudo. O Senhor chamou ele para pregar sobre Nínive. Ele não foi. O Senhor colocou ele dentro da barriga do peixe, dentro do ventre do peixe. Mas se você for ver, o ventre ele serve para quê? Para proteger a criança, para ela poder crescer. Então quando você sai do propósito de Deus, Deus sempre vai ter um ventre para poder te colocar no propósito de novo. E é tão engraçado isso, porque Deus colocou Jonas num lugar onde qualquer pessoa normal não sobreviveria, mas Jonas sobreviveu. E naquele momento, no casco do navio, Jonas dormia, mas dentro da barriga do peixe, ele orava ao Senhor. E naquele momento o Senhor falou: Jonas, tem uma Nínive esperando pela tua palavra. Entende que ventre para você hoje, Jonas, não é lugar de morte, é lugar de amadurecimento, porque você precisa crescer e ouvir a minha palavra para poder pregar para quem precisa. E a gente se acovarda tanto de falar do amor de Jesus, mas a gente recebeu de graça e a gente guarda, assim como a parábola dos talentos. Se Deus te chamou para multiplicar, por que você ainda continua em 4 paredes? Por que você ainda continua retendo aquilo que o Senhor segura sobre a sua vida? E se você ver, essa igreja deveria estar cheia, porque se a gente prega a verdade e se a gente fala do amor do Senhor, tem muita gente lá fora que precisa ouvir a palavra. Só que são situações e coisinhas que vão acabando com a sua fé, com os seus propósitos. Sempre falando bermoto isso, bermoto aquilo, mas eu quero mostrar para vocês na prática como dá para tirar uma Bíblia. Eu te convido a ficar essa noite. Eu quero orar pela sua vida. E eu quero que você entenda essa noite. Se Deus te chamou, engole o choro e prega. Se Deus te chamou para cantar, engole o choro e canta. Se Deus te chamou para falar do amor de Jesus, engole o choro e as desculpas e vai fazer o que Jesus te chamou para fazer. Não adianta de nada estar guardando aquilo que tem gente lá fora precisando ouvir. Senhor, nesse momento, Espírito Santo de Deus, eu te apresento essa igreja, Pai. Deus, essa palavra que falou aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha transformar corações, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha quebrar, Pai amado, cadeias, Pai amado. Que o Senhor venha quebrar, Espírito Santo de Deus, maldições sobre a vida de cada pessoa, Pai amado. E eu profetizo, Espírito Santo de Deus, que essas pessoas viverão algo novo diante da tua presença. Eu profetizo, Espírito Santo, que essas pessoas viverão algo novo diante da